bem? Nesta unidade, nós vamos aprender a técnica de relatório, ok? Essa é uma técnica muito importante porque todos os professores normalmente pedem, faça um relatório daquela aula, faça um relatório daquela aula no laboratório, faça uma visita a tal instituição e relate depois os fatos. São informações que vocês colocam de diferentes formas no papel para registrar alguma tarefa específica. Então, o objetivo aqui é aprender a técnica, tá? E conhecer um pouco da estrutura de uma das técnicas, embora existem muitas técnicas, nós vamos só trabalhar uma aqui, tá? Seria o relatório acadêmico. E vamos entender as características desse tipo de relatório. Mas o que é um relatório? Em primeiro lugar, é um relato de uma atividade, tá? Você expõe as informações de acordo com o que você vivenciou ou viu, assistiu, ok? Então, de acordo com o dicionário, seria uma exposição, uma relação, né, da sequência de um acontecimento qualquer, tá? Descrição de fatos, circunstâncias, etc. Então, é importante você captar a essência disso aqui, porque considerando a linguagem acadêmica, você vai continuar utilizando aqueles recursos vistos até então. Mas depende agora do propósito, né, o objetivo que você tem de relatório para você fazer essa produção. Então, características de um relatório, no caso acadêmico, né? Ele foca narração, descrição, né? Enumera questões, e tudo isso, como em alguns outros textos também. No caso, a resenha que vimos anteriormente, ela focava também descrição, tá? Então, aqui entra também essa questão da descrição e da narração. Você precisa observar sempre a extensão, tá, do trabalho, a linguagem que você vai utilizar, a objetividade, tá, e a conclusão, né, onde você quer chegar, tá? Ok, então, características do relatório. Extensão é um fato, um aspecto importante, né? Depende sempre da relevância dos dados, mas não deve ser muito extenso. A conclusão é o fechamento do percurso, e é muito importante você apresentar isso, porque ele confirma ou não os fatos que você estudou, analisou. A linguagem sempre deve ser clara, objetiva, sem ambiguidades. A redação, também a ordem direta das frases, como eu já falei em relação ao resumo, né? Aliás, a linguagem acadêmica prioriza mais a ordem direta das ideias, tá? Emprega termos técnicos, né, específicos da área, então vai depender da área de trabalho, né, o vocabulário que você vai usar. E, sem dúvida, a objetividade, né, nada de floreios, tá? As informações têm que ser precisas e muito claras. Os tipos de relatório. Você tem informativo, individual, coletivo, parcial, completo, periódico, então depende muito do propósito. O nosso aqui, durante a graduação, você pode, de repente, fazer um relatório de estágio, pode também fazer um relatório de pesquisa, das atividades que você desenvolve, ok? Então, existem várias estruturas. Talvez você até já conheça a estrutura de relatório administrativo, tá? Talvez você faça já isso no seu trabalho, mas o nosso foco precisa ser o relatório acadêmico, porque seria o relatório que você faz aqui. Obviamente, você talvez não desenvolva ele na íntegra, né, durante o processo, durante a sua graduação. Você pode fazer partes, ou como seu professor preferir. Mas, normalmente, o relatório tem título, né? O mais extenso contém o resumo, né, em português, em inglês talvez, né? Claro que como trabalho de aula, você não tem necessidade de fazer o abstract, né, que é o resumo em inglês. Vai ter a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, né? Dentro disso, temos uma divisão, por exemplo, um relato, né? Você pode descrever, relatar o aspecto, né, aquilo que você está a base do seu relatório, né? Você pode utilizar uma fundamentação teórica, seriam textos que falam do assunto que você apresenta no relato, né? Pode fazer uma análise, tá? E discutir esse assunto com base nas informações que você apresenta na fundamentação teórica e naquilo que você trouxe no relato. Assim, temos também as referências e, possivelmente, anexos, porque, eventualmente, algumas informações precisam ser anexadas para que o leitor possa ver que tipo de trabalho se trata. Muito bem.
o título, né? Seria uma síntese do trabalho, como todo título. Depois temos o resumo informativo analítico, aquele que antecede a estrutura de outros textos acadêmicos também. Tá? A introdução. Nesta introdução, aqui especificamente, existem algumas coisas que você tem que observar. Obviamente, você vai apresentar o tema, a justificativa, tá? O objetivo, quem solicitou o trabalho, o solicitante, onde que o trabalho foi feito, né? Da onde que você traz aquelas informações, né, que você relatou, a metodologia, como você construiu ou como você constrói esse trabalho, né? Com base em que você faz uma análise, usa gráficos, dados estatísticos, o que você utiliza para analisar esse seu material? Ou simplesmente uma fundamentação teórica, uma revisão da literatura, né, daquele assunto. Isso você vai ter que definir de acordo com o trabalho em si, né, com a proposta inicial. A amostra, o que você utilizou, quanto de material, ou quantas pessoas você entrevistou, tudo isso entra nessa etapa também. E por último, quanto tempo você levou para fazer esse trabalho, tá? Por quanto tempo você fez uma análise ou por quanto tempo você investigou, fez visitas, algo desse tipo. Então, essa é a estrutura da introdução. O desenvolvimento, neste caso, você apresenta todos os dados de acordo com aquilo que falei anteriormente, que entra no desenvolvimento, certo? Então, há autores que colocam informações importantes sobre esse assunto. Por exemplo, Ilieska e Rossetto, um livro que consta na biblioteca virtual, eles dizem que dentro do desenvolvimento, você precisa apresentar a justificativa, apresentar e demonstrar os fatos, né, explicações, apreciações, tá? Analisar problemas, enumerar dados e assim por diante. A fundamentação teórica seria, na verdade, uma apresentação dos principais autores que tratam daquele assunto, tá? Essa fundamentação teórica você vai usar muito em vários tipos de trabalhos, em artigos, tá? É a base da teoria que você está analisando ou que você está estudando. Então, seria pesquisar diferentes autores para colocar o que eles dizem sobre determinado assunto, tá? Normalmente, eu costumo falar que essa fundamentação teórica, ela é uma conversa entre diferentes autores, tá? Então, com base na leitura sintópica, você faz esse diálogo, essa conversa, paráfrases entre os diferentes autores. Na próxima unidade, você vai entender o que é uma paráfrase, para entender como você vai poder fazer aqui já no relatório. Tá? Sempre é importante dizer a fonte que vocês estão consultando. Então, vocês precisam mencionar, de acordo com fulano, né, o ano de publicação, segundo Beltrano, né, ano de publicação. E aí segue as ideias escritas com as palavras de vocês. Na análise, aqui se faz uma relação dos dados, né, e compara com os conceitos que você captou lá na fundamentação teórica. Então, é muito importante essa conversa aqui na análise também, porque você dialoga o material que você resgatou, né, com os textos lidos. Por exemplo, para o autor, né, no entanto, para outro autor e assim por diante. Nas considerações finais, você apresenta aquilo que mais chamou atenção em todo o seu trabalho. Você se posiciona em relação àquele assunto. Então, não entra mais nada de novo, tá? Nenhum conteúdo novo, nenhuma ideia nova de autor. Você simplesmente faz um fechamento, resgata aquilo que foi mais importante, faz uma observação em relação àquilo que é divergente entre os autores e a sua pesquisa, a sua busca, tá? Então, aqui é o fechamento, a conclusão. Eu prefiro chamar de considerações finais, porque são as ideias finais em relação a tudo que você escreve. Entram também as referências consultadas, inclusive se você fez visita, você pode fazer uma referência da visita que você fez, né? Ou se você fez um relatório de uma aula, você pode montar a referência daquela aula. Existem manuais que explicam como fazer, ok? Inclusive, na unidade que fala de normas de formatação de trabalhos acadêmicos, o livro do Iskandar apresenta uma maneira de construir esse tipo de referência. Você pode buscar pela fonte. É claro, anexos, quando houver, têm que ser acrescentados. Então, como é que você estruturaria um relatório de uma visita a uma empresa, tá? E de um filme? Sobre esse assunto, você pode ler
exemplos de filme na vitrine de produção acadêmica, tá? Lá há vários exemplos de tudo que é área. E é bem interessante porque é uma maneira até um pouco mais enxuta do que aquela que eu apresento aqui, né, de fazer um relatório. Então, você pode se espelhar nesse material para, né, construir o seu no futuro. Na próxima unidade, você vai entender a técnica de artigo, tá? E o nosso artigo aqui, o de revisão principalmente, embora haja outros, né? Outras estruturas, o nosso foco principal é o de revisão, tá? Então, deixo também algumas referências para consulta. Você pode pesquisar pelo material na biblioteca virtual ou nas outras bibliotecas onde esses livros estão disponíveis. Bom estudo e até a próxima!